Nesse terceiro modo, a gente vai tratar sobre inteligência emocional, que nada mais é do que você entender e compreender como você se sente e o que você sente. É muito um convite para você se colocar no centro das questões. Então, quando você estiver triste ou quando você estiver feliz, tenta entender como aquilo interfere na sua vida, como você se sente, o que você sente. Isso para você poder entender gatilhos. Às vezes a gente fica triste com alguma história, com alguma palavra específica e não percebe, mas quando a gente começa a tentar entender aquilo que está se passando com a gente, aquilo se torna visível, então você consegue trabalhar sobre aquilo. E essa compreensão quanto a você mesmo, ela é uma questão diária. Assim como eu falei no vídeo anterior, é um trabalho constante e permanente. Também não entenda que você vai ter total conhecimento sobre suas emoções em questões de dias. Tem meses, anos até você entender. Às vezes você vai ter uma reação diferente, uma emoção que você nunca sentiu e que ela vem de repente. Mas quando você sentir algo, tenta entender o que é esse algo. Às vezes é empolgação, às vezes é uma paixão, ou às vezes é só uma besteira. Então tudo isso está dentro de você. Por isso que é importante que você se preocupe em compreender o que envolve isso. E a inteligência emocional, ela também envolve o outro. É você saber reagir com o outro e ser empático ao outro. O que quer dizer isso? Você nunca sabe como é que foi o dia da pessoa. Vocês podem estar no mesmo lugar, vocês podem estar no mesmo metrô, mas você não sabe como é que foi o caminho da pessoa até ali. Pode ser que da casa dela até o metrô, ela pisou num buraco e torceu o pé, ou ela soube que alguma coisa ruim aconteceu com a família dela. Então, às vezes, você pode soltar alguma palavra que para você é só uma palavra, mas que vai ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa, porque ela não está no momento bom. Então, como a gente nunca vai saber o contexto que envolve a vida das pessoas, é importante que a gente seja cuidadoso em como a gente fala e o que a gente está falando para os outros. Aquele papo assim de eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem do que eu digo. É mentira. Você é responsável sim. A ênfase da sua voz, o entusiasmo que você fala com as pessoas ou a falta de entusiasmo, tudo isso vai interferir no modo que a outra pessoa vai compreender o que você está dizendo. E é por isso que é muito, muito, muito importante você olhar para si, mas também não se esquecer de olhar para o outro. Porque às vezes você começa a reparar, quando eu fico feliz, eu começo a falar muito, ou eu falo menos. E aí você conhece uma outra pessoa e essa outra pessoa tem essa mesma forma de agir. E você percebe isso porque você prestou atenção nessa pessoa. Então, envolve a empatia novamente. O que a gente pode concluir em relação a todo esse conteúdo é uma coisa: o desenvolvimento pessoal, ele depende de persistência, ele depende da sua dedicação e ele depende também do outro, o contexto total. Então é você se compreender e você compreender o todo que te envolve. Ainda falando sobre a compreensão emocional, esse fato ele é muito importante porque ele te torna capaz de controlar as suas emoções. Porque a partir do momento em que você entende que tal ação é um gatilho para você ficar ansioso ou que tal ação te faz mal, você passa a controlar a situação. Ou seja, você passa a ser dono dos seus sentimentos de uma forma muito mais profunda. Por quê? Porque você se conhece. Essa capacidade te proporciona um desenvolvimento tanto emocional quanto intelectual. Assim você vai passar a saber como reagir com as suas emoções. Às vezes a pessoa foi grossa com você em um atendimento ou então em alguma situação específica e você precisa ser capaz de controlar a sua emoção, porque quando alguém vai falar grosso com você, é claro que você vai ficar chateado, só que você tem que entender o que é aquela situação, até mesmo a empatia com o seu cliente ou com quem está do outro lado, porque a pessoa foi grossa com você não quer dizer necessariamente que ela seja uma pessoa ruim. Então, a partir do momento que você passa a analisar isso, a contextualizar aquilo, você deixa de ter aquilo pessoal, ou seja, você não vai sair triste depois daquilo que aconteceu, porque você entende que aquilo foi uma situação específica. O que acontece? É o controle emocional, é o seu desenvolvimento intelectual para aquilo, é quando você passa a agir diretamente nas situações. Então, a pessoa me xingou, ela não tem culpa, tá tudo bem, vida que segue. Isso é controle emocional, é você ter inteligência para entender o que aquilo significa. É bom também, por exemplo, em situações específicas, às vezes você está no atendimento e aí você
viu que a pessoa começou a ficar grosseira com você, ou que quis desligar rápido, ou alguma coisa assim. Você tem que parar para pensar, o que eu fiz para fazer para a pessoa ter essa reação quanto a mim? Quais foram as minhas emoções envolvidas naquilo? Eu fui muito emocionada? Eu exagerei no que eu estava falando? Ou talvez eu falei de menos? Eu estava assim, me sentindo ansiosa? É por isso que você precisa entender o que você está sentindo e o que a outra pessoa pode estar sentindo. Entendendo que nada é definitivo. Então não tem como você falar, é por isso, isso e isso. Mas, se você se preocupa em entender, você é capaz de compreender. Um ponto muito importante em relação à inteligência emocional é você aprender a lidar com frustrações e com os problemas também. E é por isso também que a gente volta para aquela questão de se conhecer. Se você se conhece, você vai aprender a entender como agir em relação àquilo. Porque a verdade verdadeira é que a vida ela não é bela, maravilhosa e não vai acontecer nada de errado. Pelo contrário, vai acontecer muita coisa errada, vão acontecer muitos problemas. Então você precisa aprender a lidar com essa frustração. Ou seja, eu tentei vender uma coisa para o cliente, ele não quis. Ok, tudo bem, vai acontecer, mas como você se sente em relação a isso? Como é que o que você pode fazer para tentar mudar isso? Será que era possível mudar isso? Então, tenta olhar para as frustrações e para os problemas muito mais como um aprendizado do que como uma forma de você deixar e desistir de algo. Porque é muito mais fácil a gente deixar de fazer aquilo do que a gente tentar fazer de uma forma diferente. Porque fazer uma forma diferente envolve você analisar o que você tem feito até então. Então, é por isso que as frustrações e os problemas, elas são importantes para a gente. Freud diz que um dia de dor é muito mais válido do que 2 anos de alegria, porque nesse um dia você vai aprender muito mais, porque você vai ter que lidar com você mesmo de uma forma negativa, que muitas vezes a gente não está pronto para fazer isso, mas a gente precisa fazer, até para a gente entender o que acontece de diferente de quando você está feliz para quando você está triste, como é que o seu corpo reage quanto a isso, como é que você se sente, e se você se sentir muito mal, pode ser um sinal de alguma outra coisa, que você precisa trabalhar quanto a isso. Então é por isso que você precisa entender. Frustrações e problemas, eles vão sempre existir. O que importa é o que você faz em relação a eles e como você os utiliza para crescer e para se desenvolver. O que vocês precisam entender em relação a todos esses conteúdos é que desenvolvimento pessoal pede uma dedicação constante, que você tenha paciência, persistência e entenda que nada vai ser do nada. É necessário um tempo até você começar a se entender, até você começar a perceber como as coisas funcionam, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Não deixe de nos seguir no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Por aqui a gente tem vários conteúdos que podem ser muito úteis para você. Saibam que conhecimento nunca é demais e boa sorte!